Influencer é o tema do mês, né? E quando a gente fala de influencer, e aí no caso, quando a gente pensa aí na cultura popular, já pensa nos caras, né, nas meninas e nos caras que estão aí no Instagram, no TikTok agora, né? Agora já tem um TikTokers, né? Que é muito curioso, porque eu que sou um profissional de mídias, né? Eu fico surpreendido cada vez mais quando aparecem essas coisas, né? Essas novidades. E realmente vai aparecer, vai continuar aparecendo cada vez mais, tá? E com certeza quando a gente fala de influencer, na sua mente aí, você que é jovem, você que é um adulto antenado, você que é uma criança, né? Lá em casa eu tenho pelo menos 2 que já estão envolvidos com essas questões aí dos digitais influencers. Vicente ainda não, o negócio dele ainda é Pocoyo, é Joãozinho, enfim, ele ainda fica nessas galinhas pintadinhas, às vezes, Bita, mas ele ainda não está nesse mundo dos irmãos, dos irmãos Neto e dessas coisinhas aí de digitais influencer ainda não. Mas quando eu falo de influencer, com certeza vem na sua mente alguém que é hoje referência para você na internet, que é uma influência para você, para o seu comportamento na internet, né? Então hoje a gente vai avaliar, a gente vai analisar. Obrigado, Joel. A gente vai avaliar como ser um influencer sendo cristão e quais são os passos, o que eu preciso fazer para influenciar. Porque muitas vezes quando a gente pega qualquer um desses aí que você pensou quando eu falei de influencer, você acha assim, não, o cara foi lá, fez um vídeo e bombou, viralizou e já, bum, já é um cara que tem milhões de seguidores, já está ganhando muito dinheiro com a internet, mas não é assim. E na vida cristã também não é assim. Não acontece um boom, bang, né, como o pastor Manu gosta de falar, e a gente já começa a influenciar, já começa a falar de Jesus para todo mundo e já a mexer com as pessoas ao nosso redor através do nosso comportamento. É preciso um processo, é preciso uma transformação, e é sobre essa transformação que eu vou falar para você essa noite. E aí você que está ligado na pergunta, né, o texto base que eu trouxe é Romanos 12, versículos 1 e 2, e a pergunta é, qual é a palavra no grego, para essa transformação da qual Paulo fala aqui nesse texto? Qual é a palavra no grego que Paulo usa para essa transformação aqui? Vou dar uma dica, ela significa mudança de direção. A dica está fácil, né? Acabou, está respondido. Então, feche os olhos, vamos orar, né? Você que está aí na sua casa, que Deus possa falar ao seu coração, como tem falado ao meu coração através desse texto. Pai, muito obrigado, porque o Senhor é misericordioso, o Senhor nos guarda, o Senhor nos protege, e o Senhor nos ensina como sermos, ó Pai, servos teus, fiéis, andarmos nos teus caminhos, e o Senhor nos dá toda a tua palavra, toda a estrutura para levarmos o teu evangelho aonde quer que a nossa internet alcance, Pai. Que possamos influenciar cada dia mais com nossas vidas, com nossas mídias, com nossas palavras. Em nome de Jesus, oração que faço agradecido, humildemente, por essa oportunidade de estar aqui. Amém. Então vamos lá, Romanos 12, versículos 1 e 2, diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional.
E não sedes conformados com este mundo, mas sedes transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E aí eu te faço uma pergunta: quem é que já fez bolo aqui? Aí, né? Aqui, aí no caso, né? Aqui eu sei que tem alguma meia dúzia aqui, alguém deve ter feito bolo aqui. Tem duas mães, né? Alguém deve ter feito um bolo. Quem que já fez gelo? Se você não fez bolo, já fez gelo. Né? Gelo é fácil, né? A receita: água, forma, congelador, né? 0 grau, pronto, gelo. Então o que acontece? Quando você pega a massa do bolo, que é maleável, que é flexível, que é cremosa, né? Quase líquida, e coloca na forma, ela se conforma. Da mesma forma o gelo, quando você pega a água, que é líquida, coloca aqui dentro dessa taça, a água, se ela estivesse aqui fora, igual aqui pingaram algumas gotas, ela se espalha. Aí você coloca ela aqui, ela toma a forma da taça. Aí se eu for colocar essa taça lá no congelador, se ela não estourar, porque cristal, né, estoura rápido, fácil, mas aí a água vai se endurecer, vai se transformar em gelo, e vai ter a forma dessa taça. Então a gente, na nossa sociedade, tem vários exemplos de forma, né? Nas algumas empresas existe o quê? O uniforme. Você tem que, né? Lá onde o Jonas trabalha, as pessoas quando vão lá tem que estar de uniforme. Se não tiver, não entra. É um padrão. Por quê? Por causa da organização. É uma grande empresa multinacional, tem que ter um padrão, né, de comportamento visual. Os militares, por exemplo, né, exército, marinha, aeronáutica, polícia, tem que ter um uniforme. É um padrão, que você olha e você identifica: aquele ali é um policial. Existem padrões na sociedade, e o padrão, ele faz o quê? Ele nos coloca na forma de que deseja aquela determinada instituição. Então a gente tem padrões diversos na sociedade. Os grupos sociais, né, eles nos padronizam. Por exemplo, você vai no... Hoje, a gente, né, estou dando exemplos aqui de como se o mundo tivesse normal, né? Mas quando você ia num parque onde tinha uma galera andando de skate, todos aqueles carinhas ali, aquelas meninas, estavam vestidos de uma mesma maneira. Quando você vai numa festa, por exemplo, que está tocando determinado tipo de música, aquele pessoal, por exemplo, se você vai ali perto da praia, ali tem como é que é? No Correria. Aí se você chega ali, passa na frente, quando estiver tendo um show, vai estar todo mundo de preto, né, com as correntes. Mas se você for um pouquinho mais para o lado, que tem um outro tipo de estabelecimento, a galera vai estar vestida de outro jeito. Porque esses são comportamentos, são padrões sociais que nos moldam de acordo com o formato de onde nós estamos inseridos. De onde nós estamos inseridos. Então, onde você se insere, você toma a forma, você toma o padrão daquele grupo. O povo hebreu, lá atrás, quando Deus chamou Abraão, tirou ele da sua terra, aí ele já estabeleceu, começou a estabelecer algumas características, alguns padrões. E aí quando Deus tirou o povo do Egito, liderado por Moisés, chamou ele lá e passou para ele as leis. Depois foi passando os preceitos, e aí foi tomando ali formas. E aí o povo tinha que circuncidar o menino, tinha que cortar o cabelo de determinada forma, não podia fazer a barba de outra forma, as roupas tinham que ser de determinado tecido, as mulheres tinham que se vestir de um jeito, os homens tinham que se vestir de outro jeito. Existiam centenas de padrões, vestimenta, comportamento.
Dia tal a gente tem que fazer assim, nos outros dias a gente faz assim, nos dias de colheita a gente age dessa forma, de domingo a sexta a gente trabalha, no sábado a gente descansa. Quando o menino nascer e fizer 8 dias, ele tem que ser circuncidado. E é esse ponto aí que o apóstolo Paulo, lá aos Romanos, ele pega na questão da circuncisão. Porque a circuncisão lá no tempo de Paulo, os anos, né, foram passando, cerca de, como o Jonas falou, praticamente 1000 anos, né, do tempo da geração ali de Abraão até Jesus. E as pessoas passaram, o povo de Deus, né, passou a usar essas regrinhas, essas formas, esse molde que Deus determinou para poder guardar o seu povo, para poder proteger o seu povo, eles estavam usando agora como legalismo. Eu sou melhor do que você porque eu sigo essa regra. E você é pior do que eu, porque você não segue, porque você não foi escolhido por Deus. E aí Paulo questiona isso. E Paulo vai questionar isso em vários textos. Porque, na verdade, ele estava dizendo o quê? O pessoal está circuncidando, mas só que o coração não está sendo transformado. Está sendo algo apenas de aparência. Então, o apóstolo Paulo, ele roga para que a gente não siga o quê? Um padrão de comportamento do mundo. Ele usa o que o termo? E não vos conformeis com este mundo. Ou seja, o sistema. Isso não tem a ver com o exterior, irmãos. Isso tem a ver com o interior. Porque o que ele estava querendo dizer? Vocês, romanos, cristãos, não precisam se conformar, tomar a forma deste sistema que está apenas preocupado com a aparência, mas não com a transformação interna. E o que isso tem a ver com o tema, né, do influencer? É porque antes de eu querer influenciar, eu preciso ser. Antes de eu querer ser, eu preciso me transformar. Porque não é assim com o estalar de dedos, não é assim com o piscar de olhos. Eu vou fechar a mensagem falando disso. Então, abra sua Bíblia aí, por favor, em Filipenses 3, versículos de 2 a 9. Fala assim: guardai-vos dos cães, guardai-vos dos maus obreiros, guardai-vos da circuncisão. Porque a circuncisão somos nós que servimos a Deus em espírito e nos gloriamos em Jesus Cristo e não confiamos na carne. Ainda que também podia confiar na carne. Se algum outro cuida que pode confiar na carne, ainda mais eu, Paulo falando, né? Fui circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus. Segundo a lei, fui fariseu. Segundo o zelo, fui perseguidor da igreja. Segundo a justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era ganho, reputei-o por perda por Cristo. E na verdade tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Jesus Cristo, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas essas coisas, e eu as considero como escória, para que possa ganhar a Cristo, e seja achado nele, não tendo a minha justiça que vem da lei, mas que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé. Paulo aqui está recomendando a gente fugir do padrão meramente visual. Que no versículo 3 ele fala o quê? Nós servimos a Deus em espírito. E aí a gente volta lá aos Romanos, ele está querendo dizer o quê? Que esse povo, que tem uma roupa padrão, que tem uma cirurgia padrão nos seus bebês ao 8º dia, que tem uma lei padrão, isso tudo está sendo apenas de carcaça. Porque no interior, eles não têm servido a Deus em espírito.
Aí no versículo de 4 a 6 aqui de Filipenses, ele fala, né? Ele apresenta todas as suas credenciais. Eu fui circuncidado, de acordo com a lei eu fui fariseu, ou seja, o fariseu, ele aprendeu a ler através da lei, do texto, né, lá da Torá, ele aprendeu a ler, ele cresceu decorando, né? Ele sabe de cor a lei toda. E aí ele cresceu, ele foi perseguidor da igreja, pelo zelo dessa lei, falando, não, esse Jesus aí foi um rebelde, vocês que adoram ele merecem morrer, e ele matava. Tanto que quando Jesus confrontou ele, ele estava indo para Damasco, para poder matar, para poder perseguir, para poder prender os cristãos. E aí ele conclui, de 7 a 9, que aquilo tudo era escória. Ele fala aqui no versículo 8, pelo qual sofri a perda de todas as coisas e considero como escória. Sabe qual a palavra usada aqui para esse termo escória? Representa esterco, cocô, no popular, né, para você entender melhor. Ou seja, Paulo está falando, todo o sistema de coisas que eu cresci, aprendi, vivi, todo aquele molde que me colocaram, por Jesus Cristo eu considero como cocô. Porque Jesus Cristo é mais importante do que tudo isso. Porque tudo aquilo que eu vivi era apenas mera aparência. Mas nós adoramos, nós servimos a Deus em espírito. E aí, eu não estou dizendo aqui, irmãos, que a gente precisa também aloprar, né? Ah, vamos aloprar, não importa a aparência. Aí você começa, né? Não estou falando isso. Hoje de manhã, inclusive, na EBD, o Jonas com muita propriedade falou isso, sobre a gente, inclusive dentro de Romanos, né? Sobre a gente respeitar os limites da nossa liberdade em cuidado com os outros irmãos, para não escandalizar. Então, tudo tem que ter um equilíbrio. Mas o que Paulo está querendo dizer aqui é o quê? É que não adianta também, aí nos dias de hoje, por exemplo, um camarada andar com um terninho todo alinhado, um biblão debaixo do braço, mas por dentro ele não adora a Deus em espírito. Se por dentro ele não influencia quem está ao redor dele. Porque não adianta, irmãos. A irmã está lá com aquele cabelão e aquele vestidão lá no pé. E aí no domingo, quando ia para o templo, né, saía na rua e todo mundo, é crente. Aí visualmente, você vê uma crente ali, uma irmãzinha cristã, mas o interior dela está todo estragado, está todo podre, e ela não influencia quem está ao redor dela, com a influência de Cristo. Faz fofoca, é corrupto, fala mal do irmão, é invejosa, é invejoso, não é honesto no seu trabalho, não é honesto na sua escola, nos seus estudos. E aí? É sobre isso que Paulo está dizendo. Não tomeis a forma deste mundo que? Desse sistema de coisas. E qual era o sistema? Era o sistema judaico da época. Não tomem essa forma, mas transformai-vos pela renovação do seu entendimento. É algo de dentro para fora. Então o apóstolo Paulo, ele escreve essa carta, né, aos Romanos, para combater uma onda de controvérsias através do cumprimento das leis, porque as pessoas estavam tomando para si como algo superior a tudo essas questões do cumprimento das leis. E aí ficava essa dúvida, né? Bom, o judeu, ok, ele nasceu num berço, num lar judeu, ele cresceu, ele precisa cumprir a lei, mas e os cristãos? O pessoal que se converteu a Cristo agora, gentios, os gregos, os romanos, o pessoal da África, da Ásia,
e aí esse pessoal que não é dali do Oriente Médio, não tem a cultura judaica? Como que a gente faz com esse povo? Aí uns mais radicais falam, não, precisa entrar aqui dentro da lei e tal, fazer todos os rituais, cumprir toda a lei de Moisés, porque Deus, o nosso Pai, determinou assim. E eu não estou aqui também desmerecendo, nem Paulo e nem Jesus desmereceram a lei de Moisés, porque a lei de Moisés, eu já perdi a conta de quantas vezes eu falei isso aqui na EBD, aqui nesse púlpito. A lei de Moisés, ela serviu para apontar para Cristo. Ela serviu como um caminho, uma condução, uma linha, um direcionamento do povo, para manter o povo unido, o povo coeso, o povo puro, santificado, até a chegada de Jesus. E ali ela se findou, ela encerrou. Como se fosse o mapa do tesouro, né? Você tem um mapa ali, pega um mapa, aí ele tem assim, né? Imagina o mapa do tesouro igual o desenho animado, assim. Aí tem aquelas linhas pontilhadas e no final tem o X. A lei de Moisés é o mapa do tesouro, Jesus é o X. Chegou nele, você não continua, você não vai voltar. Você mudou a direção. Você está seguindo agora, é o padrão do X, do tesouro, a riqueza, Cristo. Então Paulo, ele estabelece, Romanos, é meio que um tratado doutrinário, explicando que a graça redentora de Cristo, ela está acima de qualquer ritual religioso. Olha que exemplo maravilhoso, irmãos. Nós estamos aqui, transmitindo pela internet, uma mensagem, um louvor, um momento de comunhão, porque nós estamos impedidos de termos contato próximo com as pessoas. Ou seja, a graça de Jesus, ela supera qualquer ritual, porque muitas pessoas, e assim, eu não vou tecer uma crítica aqui diretamente a determinadas, quem está fazendo beleza faz, mas é muito estranho eu pensar que eu sou obrigado a estar aqui, correndo o risco de contaminar os meus irmãos, ou de ser contaminado, porque Jesus não vai falar comigo se eu estiver em casa. Entende? O ritual do culto, né? Vamos cultuar ao Senhor. Ele acaba superando a graça redentora de Jesus, a graça transformadora de Jesus, quando na verdade não é o contrário, até porque nesse tempo aqui, não existia templo, as pessoas se reuniam nas suas casas. O templo tinha lá dos judeus, eles iam lá determinadas vezes por ano, faziam os eventos, mas no dia a dia, eles reuniam nas suas casas. Ou seja, hoje, essa pandemia está fazendo a gente voltar a ter um pouquinho do que era na igreja primitiva. E aí eu te pergunto, será que você tem mantido o relacionamento com Deus, apesar de não poder estar presente no templo? Ou você precisa do rito, do ritual, para poder se relacionar com Deus? E é disso que Paulo fala aqui. Ele explica que a graça redentora de Jesus, ela supera qualquer ritual religioso, da circuncisão. Não era mais necessário o quê? Fazer o sacrifício, matar bicho. Por quê? Porque o Cordeiro, Jesus, ele já havia sido sacrificado. O X do mapa do tesouro chegou. Eu não preciso voltar pelo caminho que eu percorri, é dali para frente, uma nova vida. Então Paulo, ele foi diversas vezes acusado por ser infiel às suas origens judaicas. E é isso que leva ele a escrever, né, essa carta de Romanos. E na carta aos Filipenses ele confirma a sua opinião, né,
sobre isso. Lá em Filipenses 3, 8 e 9, ele é o que fecha, né? Esse assunto. Que ele fala, não, gente, olha, tudo que eu passei, tudo que eu vivi, tudo isso foi muito bom, positivo, me trouxe até aqui. Mas hoje, comparado com Cristo, isso é escória. E aí a gente pensa, né, que na nossa vida, para a gente ser um influencer, é de um dia para o outro, é acordar e falar assim, hoje eu vou influenciar. Hoje eu vou influenciar, e aí pá, estou influenciando. Mas na verdade não é assim. Precisa de toda uma transformação. Precisa passar por todo um processo. Né? Novamente, eu trabalho com marketing, eu sou publicitário. E minha especialização é em marketing digital. Então eu lido com essa turma. E eu tenho conheço uma pessoa, jornalista talentosíssima, assessora de imprensa, e ela tem trilhado esse caminho para se tornar uma influencer, e eu posso dizer que ela é uma influencer, e de vez em quando eu falo com ela, cara, mas por que assim? Ela falou assim, porque eu preciso construir a minha imagem. Mas por que você não age dessa forma? Porque eu preciso transformar a minha imagem. Porque as pessoas precisam enxergar em mim uma referência nesse assunto. Então, isso é um processo. Nossa, mas tem tanto tempo que você faz isso. Pois é, e demora. E ela foi me explicando sobre o processo de se tornar um digital influencer. Na vida espiritual, irmãos, é a mesma coisa. É a mesma coisa. Não é de uma hora para outra, precisa de um processo. A gente precisa deixar de lado alguns dogmas, alguns paradigmas que nos prendem e que atrapalham a nossa influência. E eu vou me lembrar aqui de uns 13, 14 anos atrás, no mês dos jovens, rapaz, e o legal que era assim, o tema, eu lembro até hoje, em busca da santidade, em busca da santidade. E aconteceu uma situação que a pessoa que estava responsável por fomentar ali determinada situação, usou daquela situação para cometer um pecado contra mim. Eu, desde sempre, praticamente todas as campanhas aqui da igreja, gráficas, visuais, sou eu que desenvolvo. Tivemos um período aí que a Simone Rodrigues participou lindamente também, e contribuiu muito bem, mas na grande maioria, se a gente for ver, todos esses anos aí, eu estou em grande parte. E aí eu estava ali preparando aquela campanha, e preparei a parte visual, em busca da santidade. Aí a camisa, a santidade tinha as asas assim, como se fosse um anjinho, e tinha uma auréola em cima. Você lembra dessa camisa, Jonas? Até algum tempo atrás eu ainda tinha. E aí tinha uma pessoa ali, que ela cometeu um pecado grave contra mim, utilizando o pretexto daquela campanha. Aí eu fico pensando, cara, que santidade é essa que essa galera estava buscando, ou que está buscando hoje? Isso me entristece muito. Graças a Deus já foi resolvido, a gente se perdoou algum tempo depois e tal. Mas eu fico pensando, cara, como é que eu posso querer ser um influencer? Eu quero acreditar que hoje os jovens
né, o ministério jovem de hoje não tem essa mentalidade, sejam mais maduros do que os jovens da época que eu era mais jovem, porque eu ainda sou jovem. Ai de quem disser o contrário. Mas eu quero muito acreditar que hoje os jovens que querem ser influencers, eles são transformados. Quero acreditar. Porque se eu me entristeço, imagina Deus olhando para aquela pessoa que estava em busca da santidade e tentou furar o olho do irmão. Utilizando o pretexto das atividades do mês do jovem. Cara, isso é incrível. Não façam isso, irmãos. Não sejam como aquele jovem agiu daquela forma. Então, primeiro ponto aqui é que Paulo ele roga pela compaixão de Deus. Versículo 1, parte A, ele fala assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus. Aí você lembra, até lá na sua casa, sua mãe fala assim: Lenilson, arruma seu quarto. Ô mãe, peraí mãe, estou aqui jogando Play 4 aqui, mãe. Aí ela passa de novo: Lenilson, já arrumou seu quarto? Não mãe, peraí mãe. Isso que eu estou falando é porque lá em casa é igualzinho também, tá? Lá em casa é igualzinho. Já arrumou seu quarto? Não mãe, peraí, tô só fechando uma fase aqui, mãe, que no GTA Online aqui, se eu fechar eu perco todo o meu andamento aqui. Aí ela passa de novo: Lenilson, já arrumou seu quarto? Aí já vai mais nervosa, né? Vai arrumar seu quarto, Lenilson? Não mãe, peraí mãe. Aí na última vez que ela fala: Lenilson, pelo amor de Deus, você vai arrumar seu quarto. É o último estágio da súplica. É o último estágio quando você pede assim, pela compaixão de Deus. Você sabe por quê, irmãos? Não existe nada maior do que a compaixão de Deus. Não existe nada maior que o amor de Deus, porque ela é a causa de nós não sermos consumidos, a misericórdia do Senhor. Porque nós somos pecadores tão nojentos, tão malignos, que era para a gente ser destruído, que era para a gente ser consumido, mas a compaixão de Deus ela é tão grande que ela não permite, e foi a compaixão de Deus que fez Ele enviar Jesus para morrer por nós, e nos permitir alcançar a vida eterna. E aí Paulo começa: irmãos, eu rogo pela compaixão de Deus. Não tem coisa maior pela qual ele pode rogar. O assunto é tão sério, que ele usa o nome de Deus. Ou seja, prestem muita atenção no que eu estou falando, porque o negócio é sério. Porque ele percebeu que as pessoas ali, elas estavam perdidas. E como que você consegue cultuar, como que você consegue servir a Deus, se você está perdido? Se você não sabe como agir, não sabe o que fazer? Como que eu vou influenciar, por onde eu começo? O que eu tenho que fazer para ser um influencer? Quem eu tenho que ser para influenciar? E aí ele continua: sacrifício vivo, né? Romanos 12, 1, a parte B. Ele roga pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Deus não está preocupado, irmãos. Deus não está preocupado com a sua casca. Deus está preocupado com a sua vida. Deus está preocupado que você se dê em sacrifício vivo. Ele não quer que você morra por Ele também não, né? Ele quer que você se entregue em vida. Um sacrifício vivo, santo e que Ele se agrade. Puro. Deus quer de nós uma vida de santidade. Para eu influenciar, eu preciso ser santo. O último sacrifício morto foi o de Jesus. Foi lá, foi crucificado,
como um cordeiro imaculado, sem pecado, sem mancha, para que nós pudéssemos alcançar a salvação. De lá para cá, o que Deus quer de nós? Porque não tem nada que eu possa fazer que vai me fazer merecer esse sacrifício. Deus quer de nós o quê? Apenas um coração sincero, santo, agradável. Deus se agrada de um coração sincero. 3, culto racional, né? A parte C do versículo 12, do versículo 1 do capítulo 12, fala o quê? Que é o vosso culto racional. O povo estava acostumado a pegar um bichinho, um cabrito, um bezerrinho, uma pombinha, enfim, dependendo do tamanho do pecado, né? Era o tamanho do bicho. E levar lá no templo, e o sacerdote ia lá, sacrificava, fazia todo aquele ritual para purificar dos pecados. O culto racional é aquele que você se oferece para Deus conscientemente. É o culto quando você acorda e fala assim: obrigado, Senhor, porque eu estou vivo mais um dia. E a partir do momento que você abre os seus olhos, levanta da cama, você vive uma vida de acordo com a vontade de Deus conscientemente. Cada passo que você dá, você pensa: isso agrada a Deus? O que Jesus faria no meu lugar? É um tema antigo também, né? Aí nesse ano, no carnaval, eu tive a oportunidade de pregar lá em Guarapari, num retiro de uma igreja de Barra de Itapemirim. Esqueci o nome agora do bairro. Eu tive a oportunidade de pregar sobre esse tema: o que Jesus faria, né? Aí usei o que Jesus faria no carnaval. Mas é assim, quando você acorda, levanta e vive uma vida de acordo com o que Jesus faria. Esse é o culto racional. Ah, mas a gente não é perfeito, Jesus é Deus. Ele foi o único que andou certinho. Ok, a gente vai dar umas escorregadas, a gente vai dar umas tropeçadas, mas a gente volta. Tropecei aqui, perdão, Senhor, não foi minha intenção, a carne foi fraca, vão voltar, e continua. Tropecei aqui, perdão, Senhor, e vai. É assim até o fim, porque realmente ninguém é perfeito para andar aqui, ó, na corda bamba aqui e não cair. Nós somos pecadores imperfeitos, e nós precisamos ter essa consciência, sabermos disso, porque ninguém aqui também está querendo dizer para vocês que para ser um influencer, você vai ser um cara perfeito, que não vai. Que o cara perfeito não existe no nosso meio aqui. O cara perfeito viveu, morreu e está na glória com o Pai. É o único homem, ser humano perfeito. Tem não. Então tem um contraponto aí da questão emocional e racional, que muitas vezes, irmãos, a gente tem essa experiência com Deus, a gente fala: não, agora sim vai. Tive uma experiência aqui com Deus, e vou agora, firme e forte, vamos lá. Aí vai no retiro, né? Os retiros aqui são maravilhosos. Vai no retiro, bora time, aí volta, isso aí. Aí durante o ano todo, toda aquela energia murcha, esvai, porque foi só emoção. São poucos os que se mantêm firmes ali. Ah, mas por que todo ano faz de novo? Porque essa galera, a gente precisa pegar eles de novo e jogar para cima de novo, porque uma hora vai. Não, Jonas? Uma hora vai. Uma hora a emoção acaba e fica a razão. Aí o cara cai em si e fala: caramba, eu preciso me manter firme aqui, ser como Jesus foi, constante, mesmo escorregando. Porque esse negócio de montanha-russa não dá certo não, em vida cristã não, irmãos. E eu não consigo influenciar ninguém se eu não for constante. Tem um camarada que há um ano e pouquinho atrás,
viralizou um vídeo dele, acho que não tem nem 2 anos. Ou deve ter 2 anos. Muito, 2 anos e pouco. Que ele falava assim: está precisando trabalhar? Está sem emprego? Vai no seu amigo, pega R$10, R$20 emprestado, compra água, aí você pega a caixa, vai vender na praia, aí ele faz as contas, né? Aí daquele dinheiro ali, você faturou X reais, devolve o dinheiro pro cara, compra mais água e vai no outro dia. E aí você vai empreender vendendo água, que era o que ele fazia na época, né? Ah, não serve para você não? Então o problema não está na água, não está na crise, está em você, que você que é um preguiçoso e tal, não sei o quê. Esse cara hoje ele é palestrante internacional, o cara palestrou em Harvard. O cara tem, acho que 2 livros já escritos, publicados, lançados. O cara tem milhões de seguidores nas redes sociais. Ele é um influencer. Mas aí você para pensar, pô, o cara fez um vídeo falando de água. Influenciou milhões. Pega a história dele para você ver há quantos e quantos anos ele vende água, mas ele faz palestra para a comunidade dele. Ele influencia quem está ao redor dele, e ele foi transformando a mente dele, foi aprendendo, é um processo, né? É um processo, ele foi aprendendo, e ele foi tropeçando, errando, e aprendendo com seus erros, até que chegou o momento, ele decolou. Mas não foi assim, porque se fosse assim, aquele vídeo tinha viralizado e tinha sumido, e ninguém mais saberia quem é o cara. Ele não tinha escrito livros, ele não tinha ido palestrar em Harvard. Era só um vídeo de um cara famoso, um cara que ficou famoso com um vídeo vendendo água, mas depois ninguém mais ia lembrar dele. Mas por quê? Porque tem que ter um processo, tem que ter uma construção, tem que ter racionalidade, não é só emoção. O 4º ponto para ser um influencer é não tomar a forma do mundo. Na parte A do versículo 2 fala o quê? E não sedes conformados com este mundo. Muitas vezes a gente pensa assim, que quando fala na palavra conformado, é o oposto de inconformado, né? Tipo assim, eu estou conformado com essa situação aqui, eu deixo passar. Não, eu estou inconformado com isso. Estou inconformado com essa pandemia, eu preciso sair de casa. Aí fica com raiva. Não, na verdade não é assim. O conformado aqui é você tomar a forma. É como a água, né? O gelo que eu dei exemplo, a água que toma a forma da taça. Não é odiar tudo que é do mundo. Não é isso que Paulo está querendo dizer aqui. E eu lembro quando a gente era mais jovem, mais criança, né? Quando a gente era criança, adolescente, a gente aprendia isso, né? Quando ouvia os pastores e os líderes pregarem sobre esse texto, a gente aprendia o quê? Que você tem que odiar o que é do mundo, odiar a música do mundo, odiar a cultura do mundo, odiar isso do mundo, odiar o comportamento do mundo. Só que na verdade, eu nunca ouvi música de Marte. Não sei você. Todas as músicas que eu já ouvi na minha vida foram feitas aqui neste mundo. Eu nunca assisti um filme feito no sol, né? É aqui no mundo. Então não existe algo fora do mundo. O que Paulo está dizendo aqui era para não tomar a forma do mundo judeu. Ou no caso aqui, a gente pode contextualizar, a gente não deve tomar a forma do mundo atual. Qual é a forma do mundo atual? A forma do mundo atual é que você precisa se entregar ao prazer e não importa mais nada. Essa é a forma do mundo atual. Aí o que Paulo fala? Não se conforme com essa forma desse mundo. A forma do mundo atual é que você pode ter vários parceiros sexuais aí, você deve ter o máximo possível, até que lá você chegar lá para os 30 e poucos anos, 40 anos, aí você casa, aí está na hora de sossegar. Essa é a forma do mundo. E aí Paulo fala, não tome essa forma desse mundo. A forma do mundo atual é que você pode
Vamos lá, fumar umzinho, fumar um beckzinho. Vamos lá tomar umas cachaças, vamos para rave, tomar uns doces, umas balas. Essa é a forma do mundo. Nada não. Nada não. Vamos viajar lá para Matilde, tomar um chá de cogumelo. Essa é a forma do mundo. Fumar uns matos, né? Essa é a forma do mundo. E o que eu preciso fazer? É não me moldar, não me amoldar com essa forma desse mundo. É isso que Paulo quer dizer aos romanos. É isso que Deus quer dizer para nós. Se eu quero influenciar, eu não posso tomar a forma do mundo. Não posso. Porque senão eu vou ser um cara igual. Eu não vou fazer a diferença. Eu não vou influenciar. Eu não vou ser. Quinto lugar, quebrem paradigmas. A parte B ele fala, mas sedes transformados pela renovação do vosso entendimento. A gente precisa abrir a mente para entender. Nem tudo que a gente aprende desde criança, desde que a gente nasceu, é aquilo que Deus realmente ensina para nós. Porque o que nós aprendemos, pelo menos o que eu aprendi, e aí você, jovem, criança, que está ouvindo aí pela internet, vai poder dizer, não, poxa, eu aprendi diferente. Que uma vez o Abner lá da igreja de Guaranhuns pregou online e tal, falando sobre isso. É que na verdade, não é para a gente repudiar o mundo. Que como que eu vou pregar o evangelho repudiando o meu alvo? O meu público-alvo, aí eu volto para a publicidade, o meu target, meus stakeholders. Isso é bom, né? Stakeholders. Stakeholders é o público de interesse da minha campanha, né? Se eu repudio esse cara, como que eu faço para atingir, para influenciar? Na verdade não é isso, não é chutando, é olhando, é analisando, e falando assim, isso aqui eu consigo, não, mas isso aqui eu não consigo fazer, porque isso aqui já é do mundo, né? Do mundo nesse sentido, já é pecado, não posso fazer isso. Os romanos, eles eram idólatras. Eles eram idólatras. Então, eles precisaram, no momento que eles se converteram a Cristo, eles precisavam quebrar os paradigmas do quê? Da idolatria. Eles tinham vários deuses. Aí os deuses que eram do sexo, os deuses da bebida, os deuses do prazer, enfim, vários deuses. E aí eles adoravam e cultuavam aquele monte de deuses. Quando eles encontraram a Cristo, eles tiveram que quebrar os seus paradigmas. Falaram assim, a partir de agora eu só tenho um Deus. Já os judeus, eles eram radicais, eles eram apegados à lei, a lei era acima de tudo e de todos. E era a lei de Deus. Mas eles colocaram a lei de Deus, que foi algo entregue por amor, eles colocaram acima do amor, inclusive. E aí crucificaram Jesus em nome dessa lei. E aí Paulo fala o quê? Tem que quebrar o paradigma. Não tem que ter legalismo. Não pode. Legalismo não, o amor. Jesus está acima de tudo. Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É a sexta e última parte. Parte C do versículo 2. Para que experimenteis qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Muitas vezes a gente passa a vida inteira achando que estamos seguindo a vontade de Deus, com nossas práticas, com nossa forma de cultuar, com nossa forma de ser igreja. Não, estou seguindo a vontade de Deus. Eu tenho que ir lá no domingo porque eu estou seguindo a vontade de Deus. Não posso ficar em casa.
Hoje você está em casa, e aí? Mas você está cultuando do mesmo jeito. É muito bom estar aqui, irmãos. Mas não significa que estar aqui seja um culto mais importante do que você que está aí na sua casa cultuando com a gente. Tem um filme, acho que ainda está no Netflix, chama Dois Papas. Não sei se vocês já viram. Muito legal, um filme muito bacana, que é um encontro do Francisco, né? Antes dele ser papa, ele era cardeal, com o Ratzinger. É que o Francisco tem um nome difícil, é o Bergoglio, né? Bergoglio. E o Ratzinger, sendo o Papa Bento XVI. E aí é fictício, né? Mostra como teria sido o encontro deles e tal. Aí nisso o Ratzinger fala, não, eu quero sair, você vai ficar no meu lugar, enfim. E esse filme ele é interessante que ele mostra a questão da religiosidade do Ratzinger, em contraponto ao amor ao próximo do Bergoglio. Me desculpe se eu estou falando errado, é porque eu não lembro o nome dele. Dos rituais arcaicos que eles faziam, né? Em relação a acompanhar a cultura, que já o Papa atual Francisco, ele é um cara mais moderninho, né? Ele é um cara mais progressista, ele acompanha a cultura. Então, a gente precisa seguir a vontade de Deus. Mas qual é a vontade de Deus? Eu faço isso porque é a vontade de Deus. Eu toco aqui porque é a vontade de Deus. Será? Será que a vontade de Deus não é você transformar, não é você influenciar de outra forma? Jesus, antes dele influenciar, ele seguiu a vontade de Deus, ele se transformou. Porque Jesus nasceu lá na manjedoura, em Belém da Judéia, cidadezinha pequenininha, e aí cresceu ali, com seus pais, Maria, José, e foi educado, e com 12 anos ele já era um cara muito inteligente, discutia, debatia com o pessoal lá no templo. E aí a gente não sabe dos 12 até os 30 o que Jesus fez, porque não foi relatado. Sei lá, estava lá com os essênios, aprendendo sobre a cultura grega, sobre filosofia. Foi para o Egito, estudou em Alexandria, não sei. A Bíblia não fala. Eu sei que ele se preparou. Ele seguiu a vontade de Deus. Ele se transformou. Aí com 30 anos ele chegou, tinha um camarada batizando lá. Falou, quero ser batizado. Aí foi batizado. Aí o Espírito Santo veio e falou, Deus falou, né? Esse é meu filho amado em quem tenho prazer. Esse é meu filho amado, que traz um sorriso em mim. É bonito, hein? João, oficina G3. Depois você ouve aí. Aí você pensa assim, então aquele ali foi o boom. Não, na verdade não. Que o Espírito Santo veio, Deus foi lá, deu o seu aval. Aí Jesus foi passar 40 dias no deserto para jejuar e orar. Ou seja, ele passou 30 anos se preparando. Aí teve ali um momento que parecia ser o ápice, aí na verdade não, ele passou mais 40 dias jejuando e orando. Ele teve que se transformar para seguir a vontade de Deus, para poder o quê? Aí depois disso, saiu ele, começou a influenciar. 12 discípulos, né? Aí depois tinham 100 e pouquinhos, depois milhares. Aí só depois que ele foi se tornar um influencer, com milhões de seguidores. Mas teve todo um processo antes. Abrão, quando Deus chamou Abrão, falou assim, sai aí da tua terra de Ur dos Caldeus e vai, que eu vou fazer você ser pai de uma grande nação. O cara já era velho, a esposa já era velha,
não tinha filhos, não podia ter filhos. Ele olhou assim, tá, eu vou acreditar em Deus e vou. E foi. Mas não foi de repente que quando Abraão, saiu da sua terra, nasceu a grande nação. Na verdade, não. Passaram anos, aí ele foi, tentou fazer um esquema lá, teve Ismael, não foi dessa vez. Aí Deus olhou e falou, pisou na bola, meu camarada, não era assim não, deixa que eu vou resolver. Aí Deus deu Isaac para Abraão. Aí Abraão morre com um filho só, e fala, poxa, mas era assim que Deus falou que eu ia ser pai de uma grande nação? Porque é um processo, irmãos, é uma transformação, não é de uma hora para outra. Aí vem Jacó, era um pilantrão, um enganador, mas teve um processo, lutou com o anjo e tal, aí foi transformado em Israel, ele se transformou, aí seguiu a vontade de Deus. Moisés, era o cara lá, o príncipe do Egito, filho adotivo da filha de Faraó, neto adotivo de Faraó. Aí teve todo um processo, saiu do Egito, foi para o deserto, aí casou, teve filho, trabalhou ali, aí depois, 40 anos depois, o cara estava com 80 anos, aí Deus chamou, vem, que agora você passou pelo processo, agora você volta e vai fazer minha vontade. Davi já não foi rei assim, ele teve que matar gigante, mas antes dele matar o gigante, ele teve que matar o leão, matou um urso, não chegou lá, não, agora eu vou matar o gigante, irmão. Não, o cara tinha matado um leão, um urso, era o Tarzan, da tempo dele, um moleque, era sinistro. Não foi de repente que Davi matou o gigante, não, ele passou por todo o processo, e toda a sua infância e juventude, confiando em Deus. E o próprio apóstolo Paulo, e tantos outros exemplos, né? Paulo, como ele fala aos filipenses aqui, ele nasceu num lar judeu, hebreu de hebreus, né? Hebreu de hebreus, da tribo de Benjamim, que era descendente do rei Saul, por isso que o nome dele era Saulo, Shaul. Ah, mas aí quando ele se converteu, ele virou Paulo. Não, na verdade não. Saulo é o nome hebreu. Na cidadania romana é Paulus, que é o nome latim, Paulus, que é como se você você se chama João aqui no Brasil, vai para os Estados Unidos, os caras vão te chamar de John, é isso aí, né? Tipo isso. O próprio apóstolo Paulo teve toda a sua trajetória, estudou, aprendeu, se tornou um grande líder da sua religião, e aí Jesus foi lá, confrontou ele, e aí aconteceu o quê? Aí Paulo já levantou do cavalo ali, do chão ali da estrada, e já começou a influenciar. Não, irmãos, Paulo estudou por 3 anos, antes dele começar a pregar, antes dele começar a influenciar, antes dele ser o apóstolo Paulo. Então, antes de eu ser um influencer, eu preciso ser. Antes de eu ser, eu preciso me transformar. Então, para concluir, Deus, Ele não se agrada apenas de uma casca agradável, de uma casca bonitinha. O verdadeiro culto a Deus é aquele onde a gente racionalmente obedece a sua vontade. O verdadeiro culto a Deus é um culto de santidade, uma vida de santidade, com uma mente transformada em um corpo purificado pelo sangue de Cristo. E só assim, com a mente transformada, com o corpo purificado, eu posso me tornar um influencer. Eu preciso me transformar, eu preciso ser, para depois influenciar.